Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma semana com a graça do nosso Deus e nós vamos seguindo aí a nossa série de meditações e durante esse mês de maio nós estaremos caminhando juntos em uma série muito especial de meditações voltados para a família. Nós estamos inspirados pelo tema proposto pela nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira, que diz Famílias Protegidas pela Armadura de Deus. E nós vamos refletir sobre como Deus ele deseja fortalecer, proteger e sustentar os nossos lares em meio aos desafios do nosso tempo. Será um tempo de edificação, um tempo de confronto, mas também de muita esperança para que nossas famílias sejam firmadas não na força humana, mas no poder do Senhor. Nós vamos meditar durante essa semana no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 11. E hoje nós vamos ficar apenas com a parte A do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E o tema da nossa meditação hoje é quando a família enfraquece. Meus queridos, nós vivemos em um tempo em que muitas famílias estão apenas existindo. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós encontramos lares que estão apenas funcionando, mas não estão necessariamente saudáveis. E o apóstolo Paulo, quando ele começa essa exortação aqui no capítulo 6 de Efésios, ele nos mostra que a fonte do nosso fortalecimento está no Senhor. E com isso, ele aponta para uma realidade paralela implícita, sobre a fraqueza humana, a fragilidade humana. Antes de qualquer restauração, então, é necessário reconhecer o estado em que nós estamos. Isso também se aplica totalmente à nossa família, pois muitas vezes nós evitamos admitir que algo está errado ou que não vai bem dentro da nossa casa, mas o fato é que Deus ele só trata aquilo que nós estamos dispostos a enxergar. Então a pergunta que nós precisamos fazer é muito simples, porém com muita profundidade. Será que o nosso lar está mais forte ou mais enfraquecido com o passar do tempo? Isso nos leva então a refletir algumas coisas. A primeira delas é que a fraqueza ela começa de forma silenciosa, pois nem sempre uma família enfraquece de maneira evidente. Na maioria das vezes, o processo é lento e quase imperceptível. São pequenas concessões, falta de diálogo, ausência de tempo de qualidade e tudo isso muitas das vezes vai se acumulando ao longo do tempo. O que acontece é que às vezes não é uma ruptura imediata, mas é um desgaste que vai acontecendo progressivamente. E o problema é que quando nós percebemos, já estamos distantes emocionalmente uns dos outros. Por isso é tão perigoso quando nós ignoramos os sinais iniciais, pois famílias, elas não se perdem apenas por grandes crises, mas por pequenas negligências diárias que vão minando a estrutura do lar pouco a pouco. Mas nós podemos perceber também, isso nos chama a atenção em segundo lugar, que o cansaço emocional afeta a vida familiar. O outro sinal muito claro de fraqueza é o esgotamento emocional dentro de casa. Por isso que essa palavra de Paulo é tão importante para nós quando ele diz fortalecei-vos no Senhor. Uma família cansada, ela tende a perder a paciência, a sensibilidade e a disposição para cuidar uns dos outros. A rotina pesada, as pressões externas e a falta de descanso emocional acaba criando um ambiente de tensão constante. Nesse cenário, o lar deixa de ser um lugar de refúgio e passa a ser apenas mais um espaço de sobrevivência. As conversas diminuem, o interesse pelo outro enfraquece e a convivência se torna uma rotina automatizada. E quando o coração está cansado, até as pequenas situações se tornam grandes conflitos. O problema não é apenas o cansaço em si, mas o fato de não lidarmos com ele de maneira saudável. Mas em terceiro lugar, o que nos chama também a atenção nesse sentido é que a ausência de profundidade espiritual enfraquece o lar. Certamente, o sinal mais sério é quando Deus ele começa a ser deixado de lado na prática da vida familiar. Não necessariamente no nosso discurso, mas na rotina. Ainda se fala de Deus, ainda se reconhece a sua importância, mas ele já não ocupa o espaço nas decisões, nos momentos juntos e na condução do lar. Isso gera uma espiritualidade superficial, onde a fé não sustenta a vida diária. E o mais grave é quando Deus ele deixa de fazer parte do nosso cotidiano, pois a família acaba perdendo a sua principal fonte de sustentação. A fraqueza espiritual não é apenas a ausência de práticas religiosas, mas a falta da dependência real de Deus nas questões simples e nas mais importantes do dia a dia.
Por isso eu quero fazer aqui algumas aplicações muito importantes. Primeiro, observe com sinceridade como está o ambiente espiritual da sua casa. Faça um diagnóstico dentro do seu lar. Em segundo lugar, identifique áreas que foram sendo negligenciadas ao longo do tempo e as retome passo a passo. E terceiro, tenha coragem de reconhecer sinais de desgaste antes que se tornem crises agudas e talvez irreversíveis. Eu concluo dizendo que toda a restauração começa com um diagnóstico muito honesto. Deus, ele não ignora a realidade, ele nos chama a encará-la. Se há sinais de fraqueza no seu lar, isso não é motivo de desespero, mas de atenção. Pois o Senhor nos alerta porque ele deseja restaurar a nossa vida, o nosso lar. E o primeiro passo não é agir, é reconhecer. Porque quando nós enxergamos com clareza, nós abrimos espaço para Deus começar a transformar aquilo que até então estava sendo ignorado. Eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo final de semana que nós passamos. Obrigado, Deus, por essa semana que já começou, ó Deus. Pai querido, que seja uma semana produtiva, uma semana de crescimento, uma semana de reflexão. Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar no nosso trabalho, nas nossas tarefas, nas nossas responsabilidades. E enquanto nós estamos fazendo isso, ó Pai, nós possamos cumprir a nossa missão, a missão de cuidar da família, de cuidar do nosso lar, de proteger a nossa casa, Senhor. Pai querido, de nos fortalecer no Senhor, como a Tua palavra nos diz nessa manhã. Pai querido, que sobre todas as coisas, a nossa fortaleza, a fonte da nossa força está em Ti, ó Deus. Pai querido, que nós possamos ser, ó Deus, zelosos, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, perseverantes nesse processo, ó Pai, de cuidar da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, Senhor. Pai querido, neste momento muitas famílias estão frágeis, muitos relacionamentos estão se desfazendo, muitos casamentos, ó Pai, estão sendo destruídos, ó Deus. Pai querido, muitas das vezes, ó Deus, pela prostituição, pela pornografia, pelas mentiras, ó Deus, pelas ilusões, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa reverter esse quadro, ó Deus, que o Senhor possa trazer esperança para dentro deste lar. Pai querido, reverta, Senhor, todo o mal que tem sido realizado no meio das famílias, ó Pai, para que essas famílias possam se fortalecer no Senhor, que elas possam reconhecer, ó Deus, onde estão as fraquezas, ó Pai, as fragilidades, e, ó Pai, cada um possa decidir buscar o fortalecimento no Senhor, ó Pai, e na força do Teu poder. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor cada família, cada lar, ó Deus. Pai querido, que sejamos protegidos, que possamos tomar a armadura do Senhor sobre as nossas vidas para permanecermos firmes, ó Deus, contra as investidas do adversário sobre nós, ó Pai. Ajuda-nos a cada dia nessa jornada, pois nós dependemos de Ti. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia e a cada dia mais e mais nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre o teu lar, sobre a tua família, para a glória de Deus.